Olá meninas, sejam bem-vindas então à nossa segunda live, onde a gente vai decorar o bolinho que a gente montou ontem, de nata, morango e merengue. Já tô com ele aqui bem gelado. E também separei a minha bailarina, o tabuleiro que a gente vai usar. Vou usar morangos nessa decoração, né, como tem morango dentro do bolo e o morango por fora como decoração fica lindo. Também separei aqui o meu maçarico, que eu vou usar para tostar esse bolo ao redor. E eu escolhi pra gente decorar esse bolo hoje a cobertura de merengue, tá? Que pra vender, quando eu tinha minha produção, eu não usava, porque não é uma cobertura assim que pra vender seja legal, porque ela não dá pra trabalhar muito bem com bico, também ela não aguenta muito calor. Mas como o intuito desse vídeo é mostrar pra você um bolo que você pode fazer em casa, essa cobertura é ótima, porque você vai só tirar da geladeira e logo vai servir. Ela vai aguentar bem, tá? E também é bem fácil de usar, né? E fácil de fazer também, porque é só ovo e açúcar. Então vamos começar. Eu escolhi uma decoração hoje também muito fácil de fazer em casa, que nem precisa, na verdade, da bailarina, porque ela é uma decoração mais rústica, né? E também eu tenho esse maçarico aqui que eu comprei. Ele é bem simplesinho, bem doméstico. Eu acho que eu paguei nele R$40, se eu não me engano. Mas se também não tiver, deixa sem maçaricar o bolo, que vai ficar bonito também, tá? É uma decoração muito simples mesmo. Até pra você que ainda não tem muita habilidade ali com a espátula, pra deixar o bolo lisinho, pra deixar o bolo bem espatulado, essa decoração aqui, ela é ótima pra isso, tá? No início, quando eu fazia, eu usava muito ela. Aqui eu vou desembalar o bolo, né? Ficou bem molhadinho. Deixa eu ver. Aqui. Vamos iniciar então essa decoração. Deixa eu ver como ele ficou. Ótimo. Tô em dúvida agora se eu uso essa parte aqui do bolo pra parte de baixo ou pro topinho dele. Como essa parte aqui ontem faltou um pouco de cinta de contenção, né? Mas deixa eu ver. Vou usar pra baixo mesmo, seja o que Deus quiser. Antes eu vou só botar na minha bailarina uma folha de papel pro bolo não, pro tabuleiro não deslizar, né? E aqui a gente já pode virar o bolinho em cima do tabuleiro. Vocês vão ver que a bailarina aqui nessa decoração é bem opcional, tá? Não é necessariamente que vai precisar, porque como não vai deixar o bolo, não vai ser um bolo que vai ficar bem lisinho, espatulado, né? Ela não vai ser tão necessária. Eu só vou usar mesmo pra ter mais altura aqui, pra gente conseguir... eu sou mais acostumada a decorar com um bolo mais alto, né? Então pra mim eu acho melhor, mas não pela questão dela girar, né? Aqui ele já tá bem geladinho. Esse bolo, ele é um bolo que ele é mais frágil, ele é mais... tem que ter mais cuidado com ele, porque como eu falei pra vocês, é nata, né? Como se fosse um mousse. Tem morango também, o que já deixa o bolo mais molhado ainda. E ele é com uma massa chiffon, uma massa tipo um pão de ló, que é que é menos resistente, né, do que uma massa amanteigada, mas que é ótima também pra fazer em casa, assim. Eu acho que é o melhor bolo que tem, e essa decoração também. Nossa, ficou bem bonito assim, né? Ficou bem altão. Tá meio bamba, não tem problema, a gente vai... Ó, tá vendo? Mas tá ótimo, vamos começar então. Desculpa a minha tosse. Aqui eu fiz o merengue, né? Eu fiz um merengue suíço, se vocês não conhecem. É aquele merengue que a gente cozinha as claras com açúcar. E ele é um pouco mais estável que os outros merengues, né? Então eu vou utilizar ele. Tá bem bonito também. O ponto do merengue é quando você faz assim, tá vendo? E ele não cai pra baixo, ó. Tá bem firme. Ele tá lisinho, tá bonito, mas ele tá firme, ó.
Não vai escorrer no bolo. Vamos começar então. Gosto sempre de começar pela parte de cima. Vou botar uma quantidade boa aqui. Esse aqui eu não vou colocar... eu não vou colocar na manga de confeitar que nem eu fiz o outro. Porque como é um bolo mais, como eu falei pra vocês, que eu quero essa impressão mais rústica nele, né? Não tão retinho, não tão assim certinho, eu vou fazer assim mesmo. Que ele é pra ser um bolo estilo mais caseiro mesmo, tá? Que você consegue fazer em casa, ó, tá vendo essa decoração? É bem fácil de fazer. Vou primeiro passar em todo o bolinho. Depois eu passo uma outra camada por cima dessa que eu tô colocando agora. E aqui eu tenho que pegar o hábito de conversar enquanto eu decoro, né? Porque pra mim é mais difícil. Aqui vou só passando ao redor do bolo. Essa é a primeira camada. Eu tô passando bem fininha pra segurar todas as migalhas que tem no bolo. Pra depois não ficar tanta migalha assim na de cima, né? Tá vendo que essa aqui é mais pra fazer meio com uma colinha mesmo, pra segurar ali as migalhas que vão caindo desse bolo. E é um bolo mais leve também. Não é tão pesado quanto aquele que eu fiz de abacaxi. Porque é de nata, né? Nata é bem levezinha. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais. Esse bolo aqui com certeza é um bolo que para qualquer festa, qualquer reunião de família, festa de aniversário, se você levar, todo mundo vai comer porque é um clássico, né? Às vezes dá até pra separar em outro recipiente, né? Ou um pouco pra não pegar migalha dentro do... É, dá pra separar também. Aqui o meu ficou um pouquinho, mas eu vou tirando aqui assim. Mas é uma boa ideia, ó. Acho que tem um confeiteiro dentro do Gustavo que a gente não descobriu ainda. Começar a fazer meus bolos. É, pressionar um pouco. Quando vê, né, é um dom que tá ali escondido, a gente não sabe. Mas se tá escondido, nossa, tá bem escondido. Bem escondido mesmo. Aqui, ó, a gente vai fazer a primeira camadinha. E também o merengue, eu acho, né, ele é bem mais simples de fazer e o sabor dele também é bem mais... qual é a palavra que eu vou usar? Bem mais aceitável, né? Por ser uma cobertura, algo que muita gente já conhece. O merengue é bem... ele é gostoso e ao mesmo tempo ele é... Como é que eu vou usar a palavra? Não sei agora. Bem vó. Simples, bem bolinho de vó mesmo, bolinho de mãe. Bolinho de ir na casa da avó e ter um bolinho com merengue, né? Pra fazer em casa, né? Esse bolo já é uma avó mais chique, né? Esse aqui já é uma avó mais moderna, né? Uma avó mais... um pouco mais ligada aos meus vídeos, né? Isso aqui é de uma avó que assiste os vídeos da Milena da Lateia. E em breve a gente vai criar também uma comunidade no Facebook, né? Já estamos criando uma comunidade. A gente está criando já uma comunidade no Facebook que vai se chamar Comunidade do Bolo Perfeito em Casa. Lá onde eu vou concentrar todos os meus conteúdos que eu vou ir gravando com o tempo, né? Dos bolos, onde você vai procurar na lupinha ali, quero ver de novo aquela live que a Milena fez do bolo de morango, decorando aquele pra eu lembrar, talvez, como que ela fez. Vai estar lá nessa comunidade, né? Às vezes quer fazer uma receita, né? Não precisa ir procurar todo passo a passo, vai estar lá dentro já, né? Isso aí. Quer ficar procurando no Google uma receita, quer direto, né? Direto ao ponto, só ir lá nessa comunidade que vai ter todas as minhas receitas, vai ter tudo bem completinho lá. E também a receita tem a prova, né? Tu vai estar fazendo na hora. Exatamente. Ó, gente, aqui eu já vou começar a deixar ele mais irregular, não vou deixar ele tão retinho, que essa vai ser a minha intenção, essa na verdade é a minha intenção, né? Aqui. E vocês me perdoem se a minha voz está meio ofegante, que eu ainda fico um pouco nervosa ao gravar lives.
mas logo vai ser algo mais natural. Aqui já eu tô aplicando já a segunda camada da nossa cobertura no bolo, né? E pra fazer, acho que eu não falei, pra fazer esse merengue, eu fiz com 160 gramas de clara. Acho que deu uns 6 ovos, mais ou menos. E 220 gramas de açúcar. Daí eu cozinhei, não, eu só coloquei no fogo, assim, ou em banho-maria, com as claras com açúcar. Derreteu o açúcar ali, sempre o fogo extremamente baixo para fazer isso, ou em banho-maria. Derreteu o açúcar. Tá pronto e dá pra começar a bater. Aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma brincadeirinha em cima, pra ficar bonito. Eu venho com a espátula. Não, na verdade, pra isso eu acho que eu vou usar uma colher. Acho melhor. Uma colher mesmo de cozinha, de sopa. Com a mão bem leve. Vou aqui girando a bailarina e fazendo uma... Chegou visita em casa agora. Fazendo uma brincadeirinha no bolo. E aqui ao redor, eu vou puxando assim, ó, com uma colher mesmo. Vou puxando pra fazer uns biquinhos no bolo. Tem uma audiência física. É, visitas. Vou puxando assim pra fazer uns biquinhos no bolo, que isso quando a gente maçaricar vai ficar bem bonito. Aqui. Opa. Tirou um pouquinho aqui, não tem problema. Vamos continuar. E aí, demorou. Aqui eu vou tirar a sujeira do tabuleiro, né? Porque por mais que a gente tá fazendo pra nossa família, esse bolo em casa tem que ser uma coisa assim bonita, né? Eu gosto de tirar bem rente ao tabuleiro, bem embaixo ali do bolo. E agora eu vou passar um maçarico ao redor desse bolo. Deixa eu ver. Acho que eu mudei de ideia aqui. Vou fazer assim, acho que fica mais bonito. Passar pra cima e pra baixo a colher. Foi o motor do posto que ligou. É, hoje visita. Hoje chega a visita. Assim que é legal a live, né? É. Porque os cachorros começam a latir. Aqui, eu tirei aqueles biquinhos que eu tinha puxado e só passei a colher de uma forma meio aleatória pelo bolo. E em cima eu deixei com aquele detalhe que eu fiz antes. Só ia rodeando, girando com a colher até formar esses círculos no bolo, tá? E aqui eu vou pegar o meu maçarico, ele já tá carregado. E vou maçaricar ao redor. Deixa eu só arrumar ele aqui. Esse maçarico aqui é bem dos porcariazinha, mas pra ter em casa serve. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Vai. Fica a mão leve também. Eu adoro fazer isso. Eu acho que é uma decoração que é muito fácil de fazer. Muito fácil mesmo. E que ela fica linda, né? Ela fica rústica, fica clássico, fica um estilo de bolo de vitrine, sabe? Eu acho que pra fazer em casa, assim, pra surpreender, sem ter muita prática, né? Com a espátula, muita prática às vezes com outras coberturas como o chantilly, como o Butter Queen, que foi o que eu fiz naquele outro bolo, eu acho que é ótimo. Uma ótima opção. Mesmo quem nunca usou isso pode usar, ou tem que ter um segredo? Não, o maçarico é basicamente um isqueiro que sai o fogo aqui. Na verdade, aqui pra maçaricar não pode ir muito perto do bolo, né? Tem que ficar de uma distância
daqui mais ou menos, ó. Pra não queimar, pra ele ficar dourado ao redor, mas pra não queimar. Então, ó, vou passando assim, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui. Um pouquinho vai ser. Aqui. Ó. Vou passando ele assim, ó. Uma distância, não colo no bolo, né? Mas vou passando. E também, quando a gente maçarica essa cobertura, ela cria meio que uma película ao redor dela, onde ficou maçaricado, que ajuda a ficar mais estável, né? Então aqui, ó, se eu tocar aqui, ó, não sai na minha mão, ó. Tá vendo? Já se eu tocar onde não foi maçaricado, minha mão vai sujar. Então, por isso que é muito bom, né? Tá vendo que eu acho que eu fiz o quê? Em menos de 10 minutos, eu acho, essa decoração. Como não precisa ser uma coisa perfeita, né? Esse é o meu intuito nesse bolo. Nossa, dá um cheiro muito bom, né? É, fica um cheirinho muito bom de açúcar queimado. Eu gosto dele mais maçaricado, mais douradinho. Aqui. Vamos ver se esse gás que eu coloquei aqui dentro vai segurar até o final da decoração. Se fosse com um maçarico profissional, eu já teria acabado isso aqui faz tempo também. Mas, como esse maçarico aqui é um pouquinho mais fraquinho, ele... Até tá mostrando que o maçarico, o pessoal, é fácil de tentar, né? Esse aqui é bem baratinho. Eu acho que foi R$40 que eu paguei. Comprei numa dessas lojinhas de R$1,99, sabe? Eu comprei lá em Santa Catarina, mas foi no China Brasil. Eu acho que é uma loja de R$1,99 bem grande que tem lá. Mas é bem fácil de encontrar. Aqui na minha cidade eu sei que eu encontraria no Rodrigues, que é uma loja aqui que é bem grande também, de R$1,99, né? Vende essas coisas assim mais baratinhas. Ó, aqui tá ficando bem bonito, né? O maçarico também, ele realça todas as marcações que ficam no merengue, né? Vou voltar agora só pra ver aqui se não ficou nenhuma parte sem maçaricar. Aqui. Acho que aqui tá bom. Eu vou pensando se eu coloco os morangos antes de maçaricar ou depois. Deixa eu desligar ele. Agora não desliga. Não desliga mais, nunca mais. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou colocar agora, antes de maçaricar. Em cima. Vai passar uma maçarica em cima do morango? Sim. Legal. Nunca fiz, né? Vamos ver. Não acontece nada. Vou passar em cima do morango o maçarico, vamos ver o que vai acontecer. É que eu não quero maçaricar antes de colocar o morango, porque depois que eu colocar o morango, acho que ele vai amassar a parte que fica douradinha assim, sabe? Então eu vou botar antes. Vou fazer uma decoração em cima do bolo com só morango, que vai ficar bem bonito também. Os morangos já estão limpos. Vou usar com a folhinha verde dele mesmo. E vou começar aqui, tá? Cortei ele no meio. Vou fazer um círculo no morango. Com o morango. Aqui. Vocês estão vendo que essa decoração fica linda? E ela é muito simples de fazer. Quando eu não sabia ainda decorar muito bem bolos, era uma decoração que eu fazia muito na época na padaria do meu pai, que eu fui confeiteira na padaria do meu pai por 1 ano, mais ou menos. E essa decoração foi bem no início da minha trajetória na confeitaria. Eu usava muito essa decoração, que é um bolo... É fácil de fazer, né? É muito fácil. Imagina tu chegar no almoço de domingo com isso aí... Nossa. As pessoas acham que tu é mega profissional. É. Ó, meus morangos aqui eles não estão todos do mesmo tamanho, mas não tem problema. Aqui eu vou colocando ao redor dele.
Ó. Agora eu vou maçaricar um pouco, antes de colocar o restante. Vou ver se vai ligar. Aqui eu vou fazer só nessa partezinha. Vou aproveitar já e vou botar aqui no meio, porque eu acho que depois eu não vou conseguir colocar, porque como esse bolo, ele é menorzinho, né? Ele não tem muito espaço em cima pra decoração, então eu vou maçaricar agora mesmo. Meu gás acabou bem na hora, mas já deu certo aqui. E pra continuar a fazer essa rodinha com morango em cima do bolo, eu vou tirar daí a partezinha, eu vou tirar a folhinha verde dele, tá? Vou botar no meio. Vou fazer a mesma coisa, colocar esse aqui no meio dos outros morangos, tá? Até fechar todo o topo do bolo. O bolo vai ficar bem morangudo, né? Mas quem que não gosta? Infelizmente já acabou a nossa safra do morango, né? Então o morango voltou num valor bem exorbitante, mas como tudo, né? No momento, isso faz parte. Aqui já fechei mais uma voltinha em cima. Vou continuar até fechar. Acho que vou fazer mais uma dessa assim e vou colocar depois um morango no meio pra ficar mais alto, criar mais altura. Aqui a gente já coloca os morangos mais de pé mesmo, não tão deitados, né? Aqui acho que vai fechar já. Sim, e aqui no meio desses morangos eu vou cortar o morango com a pelinha verde. E vou colocar assim, ó. Aqui ficaria mais bonito se fosse um morango bem grande, né? Mas fica bom da mesma forma. No gás. Aqui já tá pronto. É isso aí a decoração, ó. Muito fácil de fazer. O microfone caiu. Muito fácil de fazer esse bolo. Olha, ele fica lindo, lindo, lindo. Quer dar um zoom, amor, pra mostrar? Quero comer. Deixa eu só limpar essa bancada aqui agora pra não ficar sujo, né? Ó, aqui o meu cake board ficou um pouquinho sujinho ainda, mas como já foi maçaricado, não vou deixar assim mesmo, porque fica bonito também. Tá com zoom? Uhum. Ó, vocês estão conseguindo ver? É uma decoração muito simples de fazer, fica um bolo lindo, que com certeza se você levar numa festa ali da sua família, de aniversário do seu filho, um aniversário, uma reunião, sem falar que se churrasco de domingo, né? Até pro aniversário do filho, olha quanto que pode economizar também, né? É muito, eu acho que eu gastei o quê? No máximo R$50 com esse bolo, R$45. E se você vai... Se eu fosse vender esse bolo, acho que uns R$80, R$90, tranquilamente, pelo tanto de morango que a gente colocou no bolo, né? E por ele ser um bolo que também serve 10 pessoas, tranquilamente, de boa, serve 10 pessoas, eu venderia uns R$80, R$90. Então, já economizou metade desse valor, né?
que eu gastei... Ia ficar famosa, né, por fazer um bolo e olha que ia virar sensação na família por saber fazer um bolo desse, né? E se quiser, com o tempo, até ia começar a receber algumas encomendas, né? Exatamente, Foi assim que começou, né? como aconteceu comigo, né? Eu comecei me aventurando assim na confeitaria bem novinha, eu tinha 14 anos e comecei a estudar bastante, olhar vídeos na internet. Comecei a praticar em casa, fazer alguns bolinhos ali pro aniversário da minha mãe, aniversário do meu pai, dos meus irmãos. E o pessoal começou a gostar, começou a pedir o meu cartão. Como eu falei pra vocês ontem, eu não tinha ainda, né? E comecei a receber encomendas, até que, né, decidi fazer um curso, então me especializei um pouco mais. Meu pai abriu a padaria, daí ali eu já fui conseguindo praticar ainda mais, mas ainda assim não sabendo fazer um bolo desse daqui. Eu fui aprendendo com o tempo e depois consegui, né? E tenho certeza que em casa você vai conseguir também fazer um bolo desse. E hoje tu consegue facilitar isso, né? Porque hoje eu que não sei nada de cozinha, olho pra mim parece, né? Claro que eu preciso praticar. A minha intenção é trazer todas essas informações, né, pra vocês de como fazer um bolo desse da forma mais prática e simples possível. Porque por muito tempo eu vi ali na internet alguns conteúdos sobre isso, mas parecia que eu nunca consegui fazer, parecia que era uma dificuldade enorme, mas não é. No final ali, com o tempo, eu fui aprendendo que é super fácil de fazer um bolo desse. É só você seguir os processos, é só você usar ingredientes de qualidade, seguir ali as instruções certinhas, aprender a técnica, né? Não é simplesmente pegar uma receita na internet e fazer ali como dá na telha. Não, são processos, né? Claro, tem uma base, né? Eu vejo muito tu falar tem uma base. De uma boa base que tu teve que fazer um curso, descobrir, mas a partir dessa base as coisas ficam mais fáceis. Exatamente. E olha, eu vou dizer pra vocês que eu fiz um curso, mas eu aprendi muito mais eu aprendi muito mais na internet, sozinha, estudando, do que no curso. Tá bem, é verdade. Então, hoje aqui eu consigo trazer as informações que eu tenho, né, pra você chegar num resultado desse, simples em casa, com as ferramentas que você tem, com o forno que você tem, com a batedeira. E tenho certeza que consegue fazer, porque eu fiz um bolo igual esse daqui, né, lá em Santa Catarina, sem nenhum equipamento desse, nada. Sem bailarina. Eu tinha só o maçarico que eu comprei lá, sem a minha batedeira, sem um forno bom, tinha um forno lá que não era lá aquelas coisas, e consegui fazer um bolo desse, porque é muito simples de fazer. É um merengue que tu viu que nem precisa deixar ele retinho, que ele fica bonito, né? Depois nos stories vai deixar também ele cortado, né? Eu vou cortar ele depois pra mostrar pra vocês como fica a fatia dele, que vai ficar uma fatia bem alta, bem bonita e bem gostosa também, né? Depois eu conto pra vocês como é que ficou o gosto. Né? Depois o Gustavo vai contar pra vocês. Tá bom? Então é isso, muito obrigada. Tem alguma informação que quer passar? A gente vai fazer live amanhã também. Amanhã a gente vai fazer mais uma live. Ao decorrer das semanas, né? Ao decorrer da semana a gente vai ter, eu acho que umas 4 lives por semana, no mínimo, eu acho. Então amanhã provavelmente vai ter outra live. Eu vou trazer também mais conteúdos pra vocês. Se alguém tiver uma sugestão de algum bolo, né? Se você quiser aprender alguma receita de algum bolo que tenha visto ali na internet, eu quero aprender essa decoração, eu quero aprender essa receita aqui, me manda que eu vou gravar. Vou ensinar pra você, tá? Vou trazer mais conteúdos no nosso feed, conteúdo de fotos também. Vou trazer mais informações sobre eu mesma ali pra vocês me conhecerem melhor, né? Quem entrou agora também vai ficar gravada essa live. Isso, vai ficar gravada essa live, eu vou deixar ela no feed gravada. Pra vocês, quando quiserem ir ali pesquisar e achar esse vídeo pra fazer em casa, né? E é isso daí. Eu vou estar sempre ali, curte esse vídeo, curte essa live. Se você não me segue ainda, começa a me seguir no Instagram, que a gente tá criando uma comunidade bem legal, né? E muito obrigada por assistir até aqui. E tchau!